O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 25 de abril de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque é sábado. E sábado é dia do quê? De esquentar o bucho com uma feijoada e depois refrescá-lo com uma deliciosa geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, estamos neste sábado do nosso tradicional programa, regressando ao estudo deste livro aqui, a história original Dragonheart, onde há uma mensagem espiritual do escritor japonês Ryunosuke Akutagawa, que foi trazida através do grande mestre Ryuho Okawa. E antes de dar início, eu quero fazer uma introdução aqui, tratando de um ponto que é o principal, a questão da Terra, o planeta do amor. A Terra, ela se situa no ponto mais confortável deste multiverso em que nós estamos. A Terra é o ponto mais confortável, nem tão quente, nem tão frio. Perfeito. Eu até recomendo, para um melhor entendimento disso, que você assista ao documentário The Principle, o Princípio, que foi lançado em 2014 e é dirigido por Catherine Thomas, que trata de uma refutação ao princípio copernicano. Sim, o princípio de Copérnico, que tira a Terra do centro de tudo e coloca o Sol. Nós saímos do geocentrismo para o heliocentrismo. E aí aparece aquele pessoal que se diz cientista, sabe? É igual aqueles humoristas que tem aqui no Brasil. Os caras que não arranjam emprego e dizem que são humoristas, também tem os caras que não arranjam emprego e dizem que são cientistas, que falam que a Terra é uma poeirinha no universo. Poeirinha é o que tem na cabeça deles. É a máxima de Forrest Gump. Idiota é quem faz idiotice. Idiota é também quem profere uma idiotice. Aqui é o ponto mais confortável. O que não exclui dos outros pontos do universo a existência de vida. Aliás, é por causa disso que eles vieram e continuam vindo para cá. Só que aí tem um ponto. Por mais confortável que seja, eles precisam de um processo de adaptação. E aí surgem as colônias. O Jardim do Éden, por exemplo, é a mais famosa. Mas existiam outras. O próprio Jim Swaggart, numa pregação, fala que a Bíblia dá a entender que existiam outras colônias. Entre essas colônias tinham experiências que eles faziam com dinossauros, com outros seres, ou seja, que são os primórdios da colonização da Terra. Mas, contudo, exige um princípio de adaptação. Você não vai chegando aqui, por melhor que seja, por mais confortável que seja, você não pode chegar aqui e sair andando. Exige uma adaptação. Dá um exemplo, quando eu cheguei a Santos, por exemplo.
cheguei a Santos, ah, local maravilhoso, mas você precisa se adaptar, precisa conhecer os vizinhos, conhecer a rua, uma padaria boa, um bom restaurante, ter discernimento sobre aonde ir e aonde não ir. Por exemplo, as pessoas quando vão para Santos gostam muito de ir para a orla e ficar nos quiosques. Só que os preços dos quiosques são uma exploração, é uma roubalheira. Aí quando a pessoa vai se distanciando da orla, ela vai vendo que os preços vão ficando mais civilizados, ou seja, aquele preço que eles cobram é um preço irreal. Eles estão mais cobrando para o cara ficar na orla do que pela comida, pra você ter uma ideia. Ok? Até um cara lá, chama o Tuca Júnior, um dia estava descendo o pau no programa lá e falando, ó, você vai comer um lugar aí, você pede uma porção, você está comendo farinha empanada. Você não sei nem o gosto da proteína que devia estar lá. Mas esse é o ponto. Então eles chegaram aqui e montaram várias colônias, como a que nós vamos tratar hoje, que é o Shambhala. Shambhala também foi uma colônia, como o mestre Okawa falou, uma colônia dos venusianos, e os habitantes de Vênus, quando eles chegaram para cá, eles primeiramente ficaram em Shambhala, se adaptando ao novo território, ok? Mas vamos ao texto de hoje, conversaremos mais na sequência. Antes de seguir, quero falar do termo Shambhala, que vem do sânscrito. Sham, paz, ba, luz, lá, origem. Ou seja, é a terra que irradia a paz. Conquanto que Jerusalém é um termo hebraico. Yero, local, Shalem, de Shalom, paz, ou seja, terra da paz. Também Jerusalém é uma colônia, onde tem o Monte Moriá, o antigo Monte Sião, que tem um dos principais portais deste multiverso em que nós estamos, portais que nos liga este multiverso a outros, a muitos outros. E a terra em si, a terra do amor, como diz na oração, deveria ser a terra da paz. Paz por quê? Porque tem estabilidade. Claro que as disputas tornam o local o menos pacífico possível. Torna a terra até em alguns momentos um tanto inóspita. Mas vamos lá. No livro A História Original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, a mensagem espiritual de Ryunosuke Akutagawa, o qual disse que, quase 100 anos atrás, nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna. Senti que, após a Era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corre o risco de ser perdida. Então, pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas. Todavia, durante a mensagem, Akutagawa fala que, há muito tempo, existe uma teoria de que há um espaço oco abaixo da terra chamado Shambhala, um lugar onde eremitas se reúnem e constroem sua utopia, e que é desejado desde os tempos antigos. Muito desejado. Tanto é que o próprio mestre Okawa fala que Shambhala hoje, quem está ocupando Shambhala é o Partido Comunista Chinês. E qual que é o intuito disso? Dominar a egrégora. Mas vamos seguir no texto, conversaremos mais adiante. Sendo que parte dele está no Himalaia e é chamada de Shambhala, e a que está na China é chamada de Shangri-La. Na obra Iniciação Humana e Solar, Alice A. Bailey, seu autor, escreveu que Shambhala é um centro no deserto de Gobi. Gobi, que quer dizer deserto, se situa entre a Mongólia e a China, chamado nos livros antigos de Ilha Branca. Dois pontos curiosos. Eles gostam sempre de chamar deserto de deserto. É Gobi deserto, deserto do deserto, como o Saara também é deserto. Isso é um deserto do deserto. É engraçado que eles veem os nomes, que as pessoas se referem a esse punhado de areia e acham que é o nome próprio. Que chegou lá e aí durma-se com um barulho desse, como eu digo sempre. E quando fala em Ilha Branca, isso me lembra do quê? Da Área 51. A Área 51 tem um lago lá de sal. Por ser branco, ele é chamado de véu de noiva. Ele tem um nome em inglês que eu não lembro agora, mas não sei porquê me remete à Área 51. A Área 51 seria uma colônia? Seria não. É uma colônia. É uma colônia humana. Colonização humana, mas é uma colônia
onde eles fazem esses testes. Mas vamos lá. Todavia, no site World Teacher Trust Global, publicado foi o artigo cunhado de A Ilha Branca. Lendo-se que Shambhala, a Ilha Branca, é agora um lugar escondido no plano etérico do deserto de Gobi. Nota que Shambhala está sendo apresentada como egrégor, uma forma de pensamento que ainda tem uma estrutura física, eu já falei. O mestre Okawa disse, culpada pelo Partido Comunista Chinês. Lá eles fazem as suas experiências místicas. Mas comunista não acredita no outro plano. Não. Vamos dizer assim, o gado, eles gostam de chamar os outros de gado, mas o gado deles não acredita. Eles são doutrinados a não crer na transcendência, a não crer que Deus exista. Mas as lideranças sabem e não abrem mão desse conhecimento, ok? Tanto que na tábua de esmeralda, Hermes Trismegisto, seu autor, grafou o quê? O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo. Sim. Para um melhor entendimento, assista a live Jardim da Felicidade e ao programa Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, a Teoria da Terra Oca, cujos links estão na descrição. Lembrando que antes dessas... Muitas vezes, tudo que existe aqui nesse plano existe lá em cima. Essas colônias, elas existiam inicialmente como egrégoras, lá em cima. E aí elas passam a existir aqui embaixo. Quando elas existem aqui embaixo, os que atuam nela que passam a influenciar lá em cima, porque é a forma pensamento. É o pensamento criando formas. Por isso que o Partido Comunista Chinês está trabalhando lá, porque eles querem tomar essa egrégora lá em cima. Tomando lá, nós estamos roubados. Vamos lá. De volta ao texto. Shambhala, Ilha Branca, é agora um lugar escondido no plano etérico do deserto de Gobi, ao qual apenas os iniciados têm acesso. Os iniciados são aqueles que se aventuram pelos mistérios, seja da tradição esotérica ocidental ou da tradição esotérica oriental, e têm acesso porque dominam a palavra de passe. Sim, eu uso muito esse termo, que é um termo da maçonaria, mas só para vocês terem uma ideia, tem aqueles filmes de terror, tipo a Invocação do Mal, que eles sempre pedem para o capeta falar o nome dele. Por que o nome dele? Porque não é o nome dele, é uma palavra de passe, que abre um portal, que é o portal por onde ele entrou. Abrindo o portal, ele é jogado de volta naquele inferno de onde ele veio. Isso também tem para o paraíso, para os dois lados. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Mas quer dizer que, por exemplo, o nome de um anjo seria uma palavra de passe? Claro. Você acessaria uma egrégora por meio daquele anjo. Tanto é que os santos também, há pessoas que são devotas de santos, por quê? Porque os santos permitem elas entrar nessas egrégoras. Claro que não é todo mundo que entra, a pessoa precisa ser um iniciado, ser um aventurado nos mistérios. Ok? Atenção. Nos tempos antigos, era uma ilha de beleza incomparável situada em um lago interior, posto que, no começo, mônadas humanas viviam ali em estado semelhante a um sonho. Qualquer semelhança com o Jardim do Éden não é mera coincidência. Por quê? Porque, como ele, Shambhala também era uma colônia experimental alienígena. Como o mestre Okawa falou, os habitantes de Vênus foram para lá. E eles criaram as mônadas, as essências humanas, para poder se adaptar à Terra, a esse território aqui. Para poder se adaptar ao ar, ao clima, à gravidade, a todas as intempéries daqui. Ok? Eles precisavam estar prontos, estar com o corpo pronto. O veículo precisa estar pronto para atuar nesse plano. É igual o traje espacial. Nós teríamos que usar traje espacial no outro planeta, na Lua e outros locais. Por quê? Porque o nosso corpo não está adaptado para aquele plano. A ideia é que se forme, por exemplo, falamos muito de fazer uma colônia na Lua. Faça-se uma colônia e depois de um tempo as próximas pessoas vão nascer já com o corpo modificado, transfigurado para aquela realidade. Elas não vão mais precisar de oxigênio, nada, elas vão respirar normalmente. E isso ocorre com os alienígenas.
Os caras falam, os bichos, os cinzentos, eles são cinzas. Não, o traje que eles usam são cinzas. Eles não vêm com o corpo aberto aqui. Dificilmente. Quando eles saem do traje, eles morrem, como aconteceu com o ET de Varginha. E mata um monte de gente, porque o corpo deles tem bactérias que nós não estamos acostumados com isso. São bactérias alienígenas, ou seja, não tem cura. E por isso que morre um monte de gente que tem contato com esses seres. Eles fazem abdução, levam pessoas para as naves para estudar, fazem híbridos entre eles e humanos para povoar a Terra. Tem todo um estudo nisso. Quando há abdução, essa abdução não é gratuita. Essa mulher fala, fui engravidado. Não, foi engravidado sim, porque eles estão criando essas estruturas para poder trabalhar aqui. Eles não podem entrar diretamente. De volta ao texto, a fundação da hierarquia espiritual do nosso planeta também ocorreu na Ilha Branca. Isso aconteceu no meio da terceira raça lemuriana. Sim, essas raças lemurianas, por exemplo, até chegar na ariana, elas são adaptações deles para atuar na Terra. Quando os filhos da vontade e yoga nasceram ali de forma imaculada, separados do resto da humanidade. Quando fala resto da humanidade, são as outras colônias. Dado que os Puranas dizem que todos os avatares de Vishnu, da Santíssima Trindade do hinduísmo, originalmente vêm da Ilha Branca. Eram os deuses astronautas, grande Erich von Däniken. De acordo com os ensinamentos da sabedoria, a Ilha Branca é o único que escapa. A Ilha Branca é a única que escapa do destino que ocorre em todos os continentes de tempos em tempos. A destruição pelo fogo ou pela água, ou seja, está num ponto privilegiado para não ser atingido, como, por exemplo, foi atingida a Atlântida. Atlântida também era uma colônia? Era uma colônia. Todavia, quanto à matéria etérica, quando a raça dos homens tiver desenvolvido a clara evidência, sua localização será reconhecida e sua realidade admitida. Esta visão está se desenvolvendo rapidamente, como se pode observar pelos jornais e pela literatura corrente. Contudo, a localização de Shambhala será um dos últimos sítios etéricos sagrados a ser descoberto, pois existe no segundo éter, a quinta dimensão. Só para a gente entender isso, o segundo éter é a quinta. Todas as dimensões, o pessoal quando faz desenho, eles colocam assim, o negócio se abrindo. Parece uma cebola. Tem usado a metáfora da cebola, as camadas da cebola, mas não é assim. Todas as dimensões estão juntas. É uma esfera só, vamos colocar assim. Só que uma é mais sutil que a outra. O éter de cada uma é mais sutil que a outra. Então, é imperceptível. Aparentemente imperceptível. Claro que algumas coisas nós percebemos. Os clarividentes, por exemplo, podem ver Shambhala. Ele olha para cima e vê lá aquela cidade celestial. O próprio Jimi Hendrix, ele tinha um trabalho que ele ia chamar Sky Church. Jimi Hendrix era um místico. Muita gente não sabe. Meio louco, tudo, muito louco, aliás, mas ele falava que ele via as cores. Ele não via som, ele via cores. E ele falava Sky Church, a igreja do céu, a igreja celestial, são as cidades celestiais, as egrégoras. Por exemplo, os espíritas têm o nosso lar. Isso dá um exemplo. A grande fraternidade tem lá no plano deles, eu não lembro o nome, mas eles têm lá uma estrutura que lembra a Casa Branca. Casa Branca ela não existe na Terra por acaso, ela é a Shambhala da grande fraternidade branca. Bicho, o negócio vai longe, meus amigos. Vai longe. De volta à mensagem de Akutagawa, em que diz que, como já foi dito, parte dela está nos Himalaias e é chamada de Shambhala, e a que está na China é chamada de Shangri-La. Sendo que Shangri-La é um nome que se ouve frequentemente em restaurantes chineses. Na China se fala corriqueiramente disso, onde as flores de pessegueiro desabrocham em abundância, sendo que o significado é Shan, para cima, montanha, trilha, ou seja, é uma trilha para cima da montanha, ou caminho do paraíso, ou seja, nos leva para as cidades celestiais. Ok? Interessante isso, hein, gente?
Muito interessante isso. São as egrégoras. Elas têm os seus correspondentes aqui. Estão me perguntando, mamãe, e Brasília? Brasília é egrégora do quê? Egrégora do inferno, meu. Egrégora do inferno, egrégora do Satanás. Tem uma, falou que foi São João Bosco, né? Disse que ele teve a visão de Brasília, lá no. Tem um hemisfério, tem uma localidade, mas ele viu outra coisa, meu. Acho que ele teve uma visão e os caras se aproveitaram da visão dele para trazer o inferno para cá. Lá é o inferno. Tanto é que o funcionário do capeta esses dias encontrou lá na Europa com o filho do Satã, né? Ladrão se encontrou com o filho do George Soros, né, meu? Funcionário do capeta se encontrou com o filho do chefe dele, né, meu? Dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, ó. A começar por A Máquina da Verdade, ó. Esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para molecada que aqui não há referências infernais. Na sequência, ao meu outro livro, Romance A Saga de Kid Chester, o mês que vem, Dia das Mães, hein, meu? Presente bom pra sua velha, hein, meu? Presente bom por quê, mamá? Ah, meu. Dê o livro que você saberá. Apresentei com ele que você saberá. Aí na sequência tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo e vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Bem, por via direta, o apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Pessoal da China aí, meu, força aqui, meu. Vocês estão... Vamos tomar Shangri-La ou Shambhala do Partido Comunista Chinês, hein, gente? Para isso, força aqui no PayPal para ajudar o Cuesta. Na sequência, o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as manifestações e o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock, em parceria com o meu amigo Renato Pop. Aí tem o link da live Jardim da Felicidade. Esse Jardim da Felicidade, tem gente da Rap Science assistindo, é o Jardim da Felicidade do Outro Mundo, sim. É sobre o Jardim da Felicidade, porque o nosso Jardim da Felicidade aqui também é uma forma de pensamento. Ok? Eu estou explicando isso durante essa live. Aí, próximo link, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa, a teoria da Terra Oca. Assim, é uma teoria, mas existem espaços ocos dentro da Terra, onde não só a Shambhala, como outras colônias também existem até hoje, como a do povo formiga, por exemplo. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo, o link do grupo do Cuesta no Getter e do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Atenção, extensão Denilson, todos os carros, próximo evento. Semana que vem, o grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, a mesma mãe de Deus, no sábado, dia 2 de abril de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 2 de abril de 2026, às 18 horas, o grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, a mesma mãe de Deus. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!